Você já passou noites em claro, revivendo cada palavra dita, cada silêncio que doeu mais do que qualquer grito? Já se pegou tentando decifrar os porquês, como se entender o que aconteceu fosse te devolver a paz? A verdade é dura, mas libertadora. Às vezes a pessoa que te tirou a tranquilidade, dorme tranquila. E é aí que tudo muda. Porque o que vai te salvar não é encontrar respostas, é mudar o foco. Hoje, eu quero te mostrar como essa dor, que agora parece insuportável, pode ser o início de uma revolução interna. Uma virada, um renascimento. O jogo muda quando você para de buscar nela o alívio que só você pode oferecer a si mesmo. Quando você troca o "por que ela fez isso comigo?" por "o que eu posso fazer por mim agora?", algo poderoso acontece. Você recupera o controle. A maioria dos homens se perde nesse momento. Fica presa no passado, em mensagens antigas, em conversas que já não têm como ser reescritas. Mas os poucos que despertam entendem que essa dor é uma convocação, um chamado para algo maior. Eles usam o que sentem não para se afundar, mas para se reconstruir. E se tornam mais fortes, mais conscientes e mais respeitáveis do que jamais foram. Esses homens canalizam a dor. Eles começam a investir em si, no corpo, na mente, no futuro. Criam uma vida tão autêntica e poderosa que a mulher que os deixou começa a se perguntar: será que eu conhecia ele de verdade? É aí que está a virada. Você para de ser alguém que implora por explicações e se transforma em alguém que impõe respeito apenas por existir com dignidade. Porque no fim das contas, respeito vale mais do que qualquer pena. Ela pode sentir pena de quem ficou para trás, mas respeito, ela só sente por quem seguiu em frente e se tornou alguém impossível de ignorar. E quer saber o mais surpreendente? Ela provavelmente espera que você reaja, que mande mensagem, que pergunte se ela está bem, que mostre que ainda sente. Mas você não reage, não porque quer manipular, mas porque agora está ocupado demais, se tornando quem você sempre deveria ter sido. Você começa a se cuidar como nunca, a mergulhar nas suas paixões, a focar nos seus projetos, e sem perceber vira alguém que já não cabe mais na história de onde foi ferido. E isso confunde, porque ninguém espera que você cresça quando te machucam. Elas esperam que você se desmorone, mas você levanta, mais forte, mais inteiro. E isso muda tudo, não por ela, mas por você. Porque o objetivo nunca foi fazê-la se arrepender, é fazer você se orgulhar. É ser o tipo de homem que não precisa da aprovação de ninguém para se sentir suficiente, que não busca mais validação porque encontrou o que realmente importa: propósito. E quando você chega nesse ponto, tudo muda. Você atrai sem querer, impressiona sem se esforçar, porque a energia de um homem que sabe o seu valor é impossível de ignorar. Mas ainda tem algo que a maioria ignora nessa jornada, algo que separa quem realmente se liberta de quem só finge que superou: o silêncio. Ele tem um efeito que a maioria subestima. Enquanto as palavras tentam explicar, o silêncio confunde. E o que confunde, prende a atenção. Quando você não reage, não envia aquela mensagem impulsiva, não tenta se justificar, você quebra um padrão. E quebrar padrões é como puxar o tapete debaixo dos pés de quem achava que te conhecia. De repente, quem tinha o controle começa a se perguntar o que mudou. Por que você sumiu? Por que está tão calmo? O silêncio vira um espelho, e o reflexo que ela vê começa a incomodar. A maioria dos homens não entende isso. A dor os empurra para a ação. Querem resolver, consertar, mostrar maturidade, explicando tudo. Mas sem perceber, entregam a outra pessoa o maior poder de todos, o de controlar suas emoções. É como dizer sem palavras: você ainda manda em mim. E nesse momento ela se sente no controle da narrativa, confortável, intocável. Mas quando você quebra esse ciclo e escolhe não reagir, a dinâmica vira totalmente. No início, ela pode até acreditar que você vai voltar, que é só questão de tempo. Mas conforme o silêncio se prolonga e você permanece firme, algo começa a mudar. Ela passa de confiante para confusa. E essa confusão é poderosa, porque agora, pela primeira vez, ela precisa encarar a dúvida. Será que errou? Será que subestimou você? O que antes era certeza vira incerteza. E é aí que você retoma o controle. Não com palavras, mas com presença, com postura,
com uma ausência que diz mais do que qualquer discurso. As palavras podem ser esquecidas, mas o que você provoca, isso fica. Seu silêncio não é só ausência de som, é a presença do mistério. Enquanto você foca em crescer, evoluir e construir sua vida com consistência, ela observa e começa a sentir falta de algo que talvez nunca tenha valorizado de verdade: a sua estabilidade emocional. Porque ela esperava que você demonstrasse dor, raiva, carência, mas não esperava a sua indiferença. E essa indiferença é o que mexe com a cabeça dela, não por maldade, mas porque revela uma verdade que poucos têm coragem de mostrar. Você não precisa mais dela para se sentir completo. Esse é o segredo dos que aprenderam o poder da contenção. Não responder é uma arte, e não se trata de fingir, de jogar. Se trata de genuinamente não precisar provar mais nada. O silêncio se torna natural quando você está em paz com quem está se tornando. E a paz, meu amigo, é magnética. Você se torna um enigma. Alguém que ela não consegue mais decifrar porque não está mais reagindo como antes. E isso mexe com ela, porque tudo que ela pensava que sabia, agora parece errado. A curiosidade vira dúvida. A dúvida vira inquietação. E a inquietação, às vezes, se transforma em arrependimento. Mas veja bem, esse resultado não vem quando o silêncio nasce da amargura. Vem quando ele nasce da liberdade. De alguém que finalmente entendeu que não precisa ser visto para ter valor, que não precisa ser lembrado para ser inteiro. O verdadeiro poder não está em fazer ela sentir sua falta. Está em você não precisar mais que ela sinta. Mas me diz, por que será que é tão difícil escolher o silêncio quando tudo dentro de você grita por reação? Quando alguém te machuca, sua mente entra em um ciclo vicioso. Você revê diálogos, analisa gestos, tenta preencher cada silêncio com interpretações. Quer entender o porquê. Como se encontrar uma explicação fosse te devolver a paz. Mas deixa eu te dizer uma verdade dura. Não vai. Quanto mais você busca entender, mais você prende essa pessoa dentro da sua cabeça. Você entrega o controle. Devagar, sem perceber. Cada vez que tenta justificar, interpretar, entender, está segurando algo que já se foi. E quanto mais aperta, mais isso te escapa. Você não precisa de clareza. Você precisa de distância. E não é só física, é mental, emocional, energética, porque ela sabe o que fez. Ela sabe se te feriu, se te desrespeitou, se cruzou linhas que você nunca cruzaria com ela, e se mesmo sabendo, não se esforçou para corrigir. Então me responde, que tipo de lugar ela merece ocupar dentro de você? Explicar seus sentimentos não muda quem não quer entender. Palavras não despertam respeito. Consequências sim, e a consequência mais poderosa que você pode dar é sua ausência. Não responder, não correr atrás, não tentar provar nada, só ir, não por vingança, mas por amor próprio. Porque quando você se afasta sem fazer cena, você diz, eu não preciso da sua validação para saber o meu valor. Isso tem um peso que ela vai sentir, porque o que as pessoas mais esperam quando ferem alguém é reação. Grito, choro, justificativa, drama. Mas o silêncio, a calma, a ausência de qualquer explicação, isso desarma, isso confunde. E a confusão, meu amigo, abre espaço para dúvida. Ela esperava um homem despedaçado, um homem tentando entender, um homem querendo conversar, mas encontra alguém que simplesmente não precisa mais disso, que se afastou com confiança, que redirecionou o foco para si mesmo, que deixou de dançar o jogo emocional que ela estava acostumada a vencer. E é aí que algo começa a mudar, porque a natureza humana é previsível. A gente valoriza o que não entende completamente. E quando ela percebe que perdeu o acesso à sua energia, quando sente o peso do vazio que você deixou, ela começa a se perguntar se realmente te conhecia. Será que ela subestimou você? Será que você era mais forte do que ela imaginava? A distância cria um espaço, e a vida odeia espaços vazios. O que some, vira presença. O que cala, grita, por dentro. Mas aqui está o ponto que quase ninguém entende. Isso só funciona se a sua distância for genuína. Se no fundo você ainda torce para que ela se arrependa, se ainda deseja ser notado, então você não se afastou de verdade. Você só montou uma encenação, e o coração dela sente isso. Agora, quando a sua distância vem da paz, da certeza de que você não precisa que ela veja nada, entenda nada, mude nada, aí sim,
É nesse momento que tudo muda, porque ela sente que perdeu o acesso a algo real, algo que talvez nem valorizasse quando tinha. A verdadeira virada não acontece quando ela se arrepende. Acontece quando você percebe que não precisa mais desse arrependimento. Quando você solta, quando a sua calma não é uma pose, mas o reflexo de um homem que se reinventou no silêncio, que usou a dor como espelho e não como prisão. Esse é o momento em que você para de reagir ao mundo e começa a moldar o seu próprio. Porque no fim, o que realmente define um homem não é como ele lida com os momentos em que está no controle, mas sim o que ele faz quando tudo parece fora de controle. Alguns se perdem, outros se encontram. Você não precisa que ela entenda. Você não precisa que ela volte. Você só precisa lembrar quem você era antes de esquecer o seu próprio valor por causa de alguém que não soube enxergar. Quando você muda o foco da explicação para a evolução, algo dentro de você se realinha. Você não está mais tentando provar nada. Não está mais tentando vencer o jogo. Você é o jogo. E nesse ponto a dinâmica inverte completamente. Porque agora ela sente que perdeu algo que nem sabia que tinha. Não a sua presença, mas a sua energia, a sua essência. Isso é insubstituível. Então, se você está nesse momento, ferido, tentando entender, lutando para não reagir, respira fundo, olha para frente e lembra, você não precisa de respostas, você precisa de direção. A vida não recompensa quem implora, ela recompensa quem evolui. Agora me diz, você está disposto a abrir mão da necessidade de ser entendido, para finalmente ser livre? Quero saber o que você pensa sobre isso. Comenta aqui embaixo. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha. Alguém pode estar precisando ouvir exatamente isso agora. Se você quer continuar aprendendo como construir uma versão mais forte e independente de si mesmo, eu te convido a fazer parte dessa jornada. Inscreva-se no canal agora, ative as notificações e venha comigo explorar o poder do silêncio, da evolução e da liberdade emocional. Não espere mais para dar o próximo passo na sua transformação. Te vejo no próximo vídeo.